Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a entrevista é com a Cida Neves, formada em Economia e aprovada no concurso para Auditora Fiscal de Rendas do município de São Bernardo do Campo e Auditora Júnior da Liquigás. Oi, Cida, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Juliana, tudo bem? E você? Obrigada. Tudo bom. Cida, um dos fatores que me leva a ter vontade, a curiosidade de te entrevistar, e confesso também que é um motivo de muita admiração minha por sua parte, é pelo fato de você ter se dedicado durante 7 anos, né, para concursos, e o melhor, sem desistir. Eu quero muito saber melhor, conhecer melhor a sua história, né? E para começar, me fala um pouquinho sobre você e por que você decidiu pela carreira pública. Então, como eu sempre falei no depoimento escrito, né, que eu até relutei um pouco, porque eu falei assim, nossa, mas as entrevistas são quem passou em primeiro, segundo lugar, quem está 3 anos estudando no máximo, e o meu caso é bem peculiar mesmo, assim, bem diferente. É bastante tempo, né, eu falo que não é fácil. Quando eu decidi estudar para concurso público, eu tinha acabado de retornar de um intercâmbio que eu havia feito durante 1 ano e meio, e eu não quis mais voltar para a minha profissão anterior, né, que era agente de banco. Uhum. E eu falei assim, nossa, eu tenho que conseguir outra coisa, trabalhar sem ser bancária. E eu tinha alguns colegas meus que haviam conseguido essa viagem, que já eram concursados. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre o que era o concurso público, como que funcionava, e eu decidi ir pela área fiscal. Disse, poxa, é isso que eu quero. Sou formada em economia, e aí acho que pode ser uma boa opção para mim. E eu pesquisei e iniciei meus estudos no centro aqui de São Paulo, através do Uniequipe, do Qualidade, né, a maioria dos fiscos aqui de São Paulo conhece esses dois cursinhos, que eles não existem, já fecharam, mas que na época era bem, assim, conhecidos dos concurseiros, né, e foi lá que eu conheci a LS, através de alguns alunos. É isso que eu ia te perguntar, como é que você conheceu, né, a LS Concursos e o que te levou a escolher a nossa consultoria? Então, aí você até me perguntou sobre o porquê que eu escolhi estudar para concurso, né? Eu Uhum. vou te responder também agora. Um dos motivos foi a estabilidade, né? Eu já tinha mais de 30 anos, e aí eu falei assim, poxa, eu vou para o mercado e de repente eu quero. Às vezes você pensa, né? Eu quero financiar alguma coisa, uma casa, alguma coisa assim, aí eu vou me sentir insegura pela estabilidade que o mercado está nesse momento. E se eu conseguir na área pública, ter uma estabilidade, uma segurança maior. Foi isso. E quando eu conheci a LS, né, um colega meu do cursinho fazia, e me mostrou o planejamento, achei assim, bem interessante, porque já vem todo o planejamento de estudo, a matéria que você vai estudar naquela semana, as questões que você vai fazer, vem também, às vezes, até um resuminho do assunto da matéria, e eu falei assim, poxa, acho que é isso que eu preciso. Quando você é nova, né, está iniciando no mundo do concurso, você não tem muito, você fica perdida. O que que eu vou estudar hoje? O que que eu vou estudar amanhã? Né, o seu ciclo, você às vezes coloca muita matéria, ou coloca uma única matéria, e você não sabe se está no caminho certo ou não. E quando veio a consultoria ali, às vezes, com média de 3 matérias por dia, né, o que estudar e tá revendo, eu falei assim, poxa, pode ser uma boa opção para mim. Foi quando eu iniciei meus estudos com consultor, eu tive 2 consultores na LS, e o meu primeiro foi o Wesley Salvaterra. Uhum. E quanto tempo você estudou com a LS e me fala da importância da consultoria na sua preparação? Então, de início, eu fiquei 1 ano com a LS, né, e eu fazia a consultoria mais as aulas presenciais. Esse foi um grande erro que eu cometi, Uhum. porque a aula presencial eu também tinha final de semana. Então, eu ficava indo todos os dias, indo no cursinho e também tentando cumprir a meta. E Uhum. muitas vezes eu atrasava com a meta, né?
Então, às vezes, uma meta era para ser feita em 8 dias, eu demorava, às vezes, 12, 13 dias, e ali não conseguia cumprir. Eu acho que isso também atrasou bastante a parte de conhecimento, de estudo, de não ter, assim, seguido a risca LS. Aí eu fiquei um ano, dei uma parada e retomei a LS em 2014. Uhum. E como é que era a sua interação com o seu consultor? Como é que foi sua adaptação inicial? Então, tanto com o primeiro consultor, e que foi o Wesley, e com o segundo, que foi depois o Diego Souza, assim, era bem bacana, porque, assim, às vezes vinha uma matéria no planejamento e um professor tal, que eu falei assim, poxa, eu não consigo me adaptar a esse professor de matemática, eu assim, não consigo entender muito a didática. E aí eu falava com o consultor e a gente trocava ali o professor, mudava, adaptava, ou às vezes ele colocava uma matéria extra. Ah, você está tendo dificuldade maior com contabilidade, então vou te passar uma matéria extra, fora da meta também, às vezes isso acontecia, ou ele passava questões, né, se eu já tinha um conhecimento numa matéria, que eu havia feito teoria, ele passava mais questões daquela matéria, e aí a gente vai adaptando, né, conforme a minha necessidade. Foi isso. E me fala da sua rotina antes de sair o edital. Você trabalhava ou só estudava? Então, quando eu decidi me dedicar um pouco mais os estudos para concurso, eu parei, né? Parei de trabalhar e aí quis assim falar assim, vou parar de trabalhar para que eu tenha mais tempo, né? E que possa encurtar o caminho. Nem sempre isso é uma verdade, Uhum. porque às vezes você tem algumas coisas durante o percurso que você tem que parar os seus estudos ou tem que estudar menos. Por exemplo, eu tive um problema de saúde na família, que eu tive que me dedicar, por não estar trabalhando, eu tive que me dedicar, que foi meu avô com Alzheimer, que ficou um tempo comigo, fora outras questões que às vezes você tem, né, porque como as pessoas acham, você, entre aspas, você tem um tempo maior, você tem outras coisas que são prioridades na sua vida, como família, como a saúde ou alguma coisa assim. Então, eu tentava fazer também uma atividade física, né? Eu tentava fazer uma academia, mas, assim, às vezes também dava uma parada na academia por achar que eu estava perdendo ali um certo tempo. Nossa, eu tô aqui na academia, mas eu tenho que cumprir essa meta, tenho que fazer esse estudo. Então, é uma cobrança diária. Se você vai num aniversário, você acha que você poderia estar estudando, né? E nem sempre você ficar em casa, você está estudando. Mas, às vezes, o fato de você ir, você acha que você poderia estar estudando e não se acha no direito de estar ali. Então, essa parte também precisa, às vezes, ser, eu falo assim, ter um pouco de equilíbrio, né? Porque não é verdade você, às vezes, ir numa academia ou ir em algum aniversário, que a prova não tem uma data marcada ainda, que você vai perder tempo. Às vezes é preciso isso, né? Cida, o que você achou do planejamento da LS no pré-edital? Você teve alguma dificuldade? Não, como eu mencionei anteriormente, no pré-edital, quando tinha alguma coisa, alguma matéria por exemplo, tinha uma matemática que eu tinha mais facilidade com o professor tal, e aí eu pedia para o consultor estar alterando, né, e aí era adaptável, sempre, porque às vezes tem mais facilidade com o professor e tudo mais, é bem flexível, né, quando tem a meta, e aí você vai direcionando, às vezes você também tem facilidade numa matéria, e você quer mais questões, né, então monta o planejamento de questões, seja por algum site, ou alguma coisa assim, para que você tenha, é, é, como se diz assim, uma adaptação melhor, né. Uhum. E Então, assim, como... não teve... Oi. Pode falar. Não, então, não teve, assim, uma coisa assim, que não fosse, que não desse para adaptar, né. Então, foi Bem tranquilo. tranquila. Uhum. E como é que era a sua rotina no pós-edital? Quantas horas diárias de estudos? Você teve que abdicar de muita coisa? Então, geralmente o pós-edital,
onde a gente, principalmente para quem não trabalha, tem uma maior dedicação. E aí é quando você abre mão de tudo, você abre mão da academia, você abre mão da família, de ter algum evento, alguma coisa, eu também não participava. Se tinha aniversário, realmente algum casamento, eu me tornei um pouco antissocial nesse período, né? Até mesmo no pré, e ainda mais no pós. Porque a meta vem bem puxada, é bem pesada mesmo, assim, e aí, às vezes, eu esticava um pouco mais do que 8 horas, mas também tem aquela coisa, no dia seguinte você se sente um pouco mais cansada, então tem que ter uma cautela, porque às vezes você dá ali 10, 11 horas, e depois de 2 dias não consegue, dependendo, manter esse ritmo. Mas o pós-edital, inclusive o último pós-edital que eu fiz ano passado, foi para Goiás, né, para o ICMS, Uhum. e assim, foi muito bacana. Eu estava um tempinho já sem estudar, porque como havia sido chamada em outro concurso, e aí eu falei assim, vou pegar esse pós aqui e vou me dedicar a ele. Nossa, deu um up, assim, nos estudos, que até eu me surpreendi, né? E foi bem bacana, inclusive até meus colegas também falaram sobre o pós-edital da LS, assim, que vem como um furacão, né? Ou você se dedica, mas o que é bom, incentivo, porque você quer cumprir a meta. Vem muito exercício, também os resumos também na meta, para você estar ali só dando uma lida, bem interessante. Eu ia te perguntar justamente isso, né? O que, que você achou do planejamento da LS no pós-edital? Tem como você falar também como é que ficou programada a revisão de conteúdo? Então, assim, tinha algumas matérias que eles, no caso desse último concurso que eu prestei, que eles davam prioridade, até devido à pontuação. Então, por exemplo, TI, contabilidade, que tinha um peso maior, TI, que era uma novidade para muita gente. Então, desde o início, eles já colocaram, né, legislação também, e outras matérias, por exemplo, às vezes, direito administrativo, ou outra matéria que tinha um menor conteúdo, ou menos peso, deixava um pouco para as últimas semanas. Mas teve matéria que você até revia ali o mesmo conteúdo, no caso, no exemplo que estou dando de TI, porque é um diferencial que tem vindo nos concursos, né, e que a gente não está muito acostumado. Então, tinha uma bateria pesada de TI, nesse caso, de contabilidade também, inclusive eu estava um tempo sem estudar contabilidade, de tanto refazer a matéria ali, eu acabei até que me surpreendendo. Então, mais ou menos nesse critério que vem o conteúdo. E sempre, na maioria, com resumo da principal conteúdo que pode estar caindo no edital, na prova. E você chegou até a comentar um pouquinho da sua vida pessoal durante os estudos, né? Que você abdicou de algumas coisas, festas, essas coisas que todo concurseiro tem que abdicar. Eu queria saber como é que ficou a sua vida pessoal, né? Se você teve o apoio da sua família. Sim, eu acho que é um dos grandes diferenciais, né, no meu caso, assim, porque no caso da minha família foi desde o início, né? Então, eu sempre tive apoio dos meus pais, do meu irmão, né? Eu tenho uma tia também que mora comigo, então, assim, foi sempre assim, você vai conseguir, estamos com você. Então, isso também faz uma certa diferença. Não tinha aquela cobrança, assim, nossa, você está estudando todo esse tempo, quando é que será que você vai passar? Né? Então, é importante ter esse apoio, porque muitas vezes você fica assim, meio que assim, quando que vai surgir? Porque quando você começa a estudar, não tem um prazo, né? Não tem um prazo determinado, assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode demorar para muitos, como eu falei, 2, 3 anos, mas para outros 7 anos, como é o meu caso. E eu conheço casos que iniciaram junto comigo e que ainda continuam estudando. Então, na verdade, não tem uma certeza, assim, uma certeza é que uma hora você vai conseguir, mas do tempo, né,
não tem como mencionar isso. E você ter alguém ali que te apoia, e também é importante que na hora que você, às vezes, pensa assim, que não vai conseguir, que tá difícil, ter ali uma palavra, ou às vezes até mesmo você começa a ficar ocioso, porque é tanta demora que você acaba, né, se auto-sabotando, e ter alguém ali também que puxa, assim, e aí, você não vai estudar hoje, como que tá? Então tem que ter todo um equilíbrio aí, né, não é só o apoio incondicional, mas também a parte de estar sempre conversando e, às vezes, dando uma puxadinha também. Uhum. E nesses anos de estudos, você pensou em desistir? Então, isso também é a diferença, né? Porque a maioria que você ouve fala assim, nunca pensei em desistir em nenhum momento. Eu pensei em vários momentos, né? Em vários momentos eu pensei, assim, porque tem um momento, assim, você fica muito angustiado, às vezes até um pouco, assim, desesperado, ansioso, e que o resultado não vem, e você não sabe se é a sua maneira de não está estudando adequadamente, às vezes, se é sua parte na hora da prova, ansiedade, fica inseguro, ou então é algumas coisas que acontecem no meio do caminho, como eu já mencionei, às vezes uma doença, alguma prioridade familiar, e você vê o pessoal passando, é igual uma corrida, né? Você está lá correndo, e tem aquele cara que está lá na frente, dispara, chegou depois de você e já foi. E você ainda está ali, assim, nossa, e agora? E nesse momento é que entrava, né, a minha mãe sempre ali, não, você vai conseguir que uma hora você vai até escolher. E esse apoio, assim, é bem importante, porque eu acho que todo concurso, ele se cobra muito, não existe ele que não se cobra, que não, ele quer muito, né, então a cobrança da gente em si já é bastante. E também nessa parte, né, eu estava fazendo já consultoria nos últimos tempos com o Diego Souza, e ele foi super importante, muito, muito mesmo. Ele falava assim, que acreditava muito, e eu falava assim para ele, nossa, você acredita muito mais em mim do que eu, em certos momentos, o que era uma verdade mesmo. E às vezes eu falava com ele, teve até uma prova que eu fui fazer, que era o TJ, assim, não sei se eu vou fazer. Ele disse, não, faz a prova e tudo mais. E aí depois eu consegui a aprovação no TJ. E assim, ele foi uma pessoa assim que eu falo que a consultoria tem a parte da meta, do planejamento, do estudo, que facilita bastante, que todo final de semana ele chega, se você cumprir, você não precisa muito se preocupar. Mas tem a parte também do dia a dia do concurseiro, né? Que não é só ali igual um robozinho, você vai lá e cumpre. Não, tem a parte emocional que eu acho que é a crucial. Porque se você não está bem emocionalmente, psicologicamente, não tem como você fazer um bom estudo e muito menos uma boa prova, né? E é isso que acho que na hora da prova que as pessoas têm mais dificuldade, que é a ansiedade, o nervosismo, né? Às vezes a insegurança. E sou super grata, agradecida ao Diego Souza, porque ele realmente me colocava assim para cima e me chamava para a realidade, às vezes. Muito legal. Me fala o que você fazia para reduzir o estresse. Então, às vezes era até assim difícil, né? Não ficar estressada, porque são um acúmulo de emoções, né? Você pensa mais no amanhã do que hoje em si. Mas, assim, tirando a parte quando eu ia para academia, às vezes o que eu fazia mesmo era ver, assim, um filme, um Netflix, alguma coisa assim, e tudo. E também, às vezes, eu ia orava, ia para a igreja, assim, em vários momentos, eu largava tudo. Você, vou lá na igreja fazer uma oração. Acho que nesse momento também você ter fé, né? Eu sou uma pessoa, Pensa, né? assim, eu sou uma pessoa também de fé, né, de fé em Deus, fui criada e levo isso comigo, né? E muitas vezes, nesses momentos assim, de tantas emoções, turbulências, eu acho que você manter a serenidade ali de fazer uma oração, de pedir a Deus, ir na igreja, isso me acalmava.
E me fala uma coisa, você tinha alguma tática para manter o foco nos estudos? Ah, é até engraçado, mas assim, além de outras coisas, eu sempre pensava assim, nossa, eu amo viajar, né? Eu amo viajar. Tem gente que quer ter um carro, uma casa, eu também, né? Mas assim, sempre quando eu imaginava assim, poxa, olhava os sites, alguma coisa assim, era uma coisa que me impulsionava, assim. Mas é lógico que, como eu falei, assim, ter, conquistar as minhas coisas, a minha independência financeira, ter a minha casa futuramente, né, ter uma independência financeira, são coisas assim que faziam com que às vezes eu pensasse, mas não desistisse. Uhum, Porque, e o fato também, que você não vai ter seus pais sempre, né? Então, é uma coisa que me preocupava bastante, assim, se amanhã ou depois, né, eu ficar sem os meus pais, como é que eu vou me manter financeiramente? uhum, Então, você precisa disso, né? Eu acho que é o mínimo, né? Você ter respirar e saber que você ali tem o seu trabalho todos os dias e tem o seu salário, né? Então, faz parte do ser humano, não tem como você viver sem, para as mínimas coisas, né? Desde ter uma viagem, uma casa, ou até mesmo as pequenas conquistas uhum, diárias. uhum, Então, era tudo esse conjunto, né? Às vezes vinha coisa a mais, uma conquista material maior ou não, mas que me fazia manter. Eu não tinha um plano B, eu não tinha outra opção, até porque eu já estava bastante tempo estudando. Então, não tinha para onde correr. A realidade era essa. uhum. E como é que ficava seu emocional na noite anterior à prova? Você conseguia ter um sono tranquilo? Ah, não, nem sempre, né? Porque eu sou daquelas que gosta de ler até o último segundo. Então, eu vou dormir lendo, acordo, Acorda lendo. acordo lendo e vou para a prova, fico ali, porque eu gosto de ficar mais na minha, mais tranquila, não conversar muito antes da prova. Então, eu dormi ali talvez 5, 4 horas, o que para mim é pouco, Uhum, né? O meu normal é umas 7, 8 horas. E ficava bastante ansiosa, preocupada também com o horário, então não tinha um descanso assim pleno, né? Mas tentava ali dormir pelo menos umas 10h30, já ia ali para pelo menos tentar ter um bom repouso. uhum. E você ia confiante para a prova? Já teve situação que sim, e outras que também não, né? Aham, A ICMS São Paulo, que eu errei no tempo da prova foi uma prova que eu fui bastante confiante. Eu fui acreditando bastante, devido a tudo que eu tinha me preparado anteriormente, né? E já teve outras provas que eu fiz, que foi um exemplo, que foi São Bernardo do Campo, que eu não estava preparada, assim, porque eu havia feito Salvador uma semana antes, e que eu uhum, também tinha me dedicado, e até fui bem, mas que São Bernardo foi uma coisa assim, vou fazer a prova. E não teve, assim, uma grande preparação. uhum, Então, é que eu falo, cada prova, cada situação é situação, né? O importante é você se inscrever e fazer a prova, né? E às vezes você colhe de imediato, às vezes demora um pouco mais, e também colhe. uhum. Cida, a LS ela oferece uma estratégia para o dia da prova, um planejamento na ordem das resoluções, no controle de tempo. Você chegou a usar essa estratégia? Sim, para a maioria das provas que eu fiz, eu dava uma lida e seguia algumas coisas assim, né? Por exemplo, ele falava assim, português, em vez de você ir para o texto, vai para as questões de gramática, faz primeiro. Se você tiver alguma dificuldade em alguma questão, pula, vai para as próximas, né? Então, eu seguia mais ou menos esse critério. Às vezes, não conseguia manter aquele tempo da
assim, meia hora em cada matéria, alguma coisa assim, às vezes passava um pouquinho mais. Mas, no geral, eu tentava sempre manter, né? E você Então, acha que ajuda essa estratégia? ajuda, porque às vezes eu até conversava com alguns colegas, e essa dificuldade na hora da prova, várias pessoas têm. Então, às vezes a pessoa gasta ali 10 ou 5 minutos que seja numa resolução da questão porque quer resolver. Uhum. E ali não consegue sair daquilo, né? E é onde o tempo passa e não dá tempo, porque às vezes uma prova de 120 questões para você fazer em 5 horas, ali você tem mais ou menos a média de 2 minutos por questão, não tem como você ficar 5 ou mais numa questão. Mas isso, você precisa trabalhar isso, né? Então, teve algumas provas assim que a mesma coisa eu não conseguia, que eu queria resolver aquilo, né? E a partir do momento que eu comecei a dar uma lida na preparação da LS para as provas, eu comecei a colocar isso mais em prática. Né? Uhum. Agora a gente vai falar daquele dia que é feliz para todo concurseiro, né? O dia que você vê o seu nome ali na lista de aprovados. Você consegue descrever essa sensação? Ah, sim, é uma coisa que eu fiquei assim, nossa, tá acontecendo mesmo, porque demorou tanto, né? Foi tanto, assim, tanta expectativa, achava que não, às vezes você acha assim, nossa, será mesmo que vai chegar? É porque como eu falo, às vezes você acredita muito, mas também às vezes você, ai, será que vai acontecer? Naqueles momentos que você está mais assim, ó, quando será a minha vez? E aí, primeiro veio da Liquigás, né? Quando veio da Liquigás, a Liquigás também foi uma prova que eu fui fazer para auditor júnior, que eu não fiquei, nossa, vou me dedicar totalmente, me inscrevi, e como tinha algumas matérias bem parecidas com a área fiscal, eu fui fazer e me surpreendeu bastante, né? E fui aprovada na primeira lei de classificação, e logo depois eu fiquei, assim, fui chamada. Nossa, eu fiquei, assim, super feliz. Era um auditor júnior que eu fui fazer assim, nossa, me inscrevi, vou lá fazer. Então, por isso que eu falo assim, às vezes você vai fazer uma prova, fala assim, não, mas eu vou deixar para lá, não vou fazer essa. Não, é aquela que de repente você vai conseguir, porque você vai mais assim, como se fala, desencanado, mais Uhum. tranquilo, com Mais menos peso. desarmado, né? E aí você fala assim, vou fazer, se der certo. Mas quando saiu o resultado de São Bernardo para auditor fiscal municipal, eu confesso que a alegria foi ainda maior, né? Porque era dentro da área que eu já estudava, né? Uma coisa que eu queria também. Então, assim, eu fiquei muito feliz, a minha família também, né? Era uma coisa assim, a gente comemorou na convocação, comemorou na nomeação. Então, assim, e é um concurso que eu falo assim, poxa, que eu fui chamada muito tempo depois. Uhum. Então, às vezes eu falo assim, poxa, o bacana é você ser chamado em primeiro, em segundo e terceiro lugar e tá dando a entrevista, né? Mas você ser chamada quando o concurso está quase vencendo, você está ali entre os últimos, sem expectativa, sem esperança. É um concurso que eu já tinha esquecido, na verdade, né? Que eu não estava nem mais cogitando em ser chamada. Porque se você não é chamada no primeiro ano, você não fica ali acompanhando. Acompanhando. Uhum. E ali, quando começou a surgir que eu poderia ter a chance de ser chamada, eu falei assim, nossa, não tô acreditando. E Mas, aconteceu. mas eu acho que a emoção é bem maior, né? É igual o É, jogo de futebol, né? Quando você decide o jogo no último minuto. então, no 45 segundos, no último segundo, no último minuto do segundo tempo ali, que ninguém mais acredita, tá todo mundo desesperado, perdeu, vai lá e acontece o gol. Acho que comigo foi exatamente isso. Uhum. Eu fui chamada em dezembro e o concurso ia vencer em janeiro. Caramba, foi bem no Então, limite mesmo. então, assim, era para ser. Então, existem coisas que é para acontecer. É lógico que eu queria que tivesse acontecido antes, em outro concurso, há bem mais tempo,
né, e ter sido chamada em outros, que eu também só me classifiquei fora das vagas, mas, às vezes, as coisas te levam a caminhos que você não imagina, e é ali que onde você vai se sentir contente e vai ser realizado, e você pode estar continuando estudando para outros concursos, nada é o fim da linha, É verdade. né? Eu posso estar hoje, continuar estudando para outros concursos, igual eu pretendo e tudo mais, mas é diferente, né? Já tive uma conquista, a motivação é outra, né? Você fica mais assim, motivada, mas acredita bem mais, se acha bem mais assim, que pode ser, que é capaz, né? Porque o importante é que eu falo, é ser chamada, o importante é ser convocada. Não importa se é o primeiro, se é o último lugar, né? É verdade. Enquanto o curso está ali, né, tá válido, né? Então, uma hora pode ser que surja, pode ser você, pode assim como fui eu. O importante é plantar, né? Se você lança, joga a semente e quando você menos espera ali, né, Deus age na sua vida, o universo vem e contribui para que tudo dê certo. Cida, você indicaria a LS Concursos para quem está em busca de uma carreira pública? Ah, sim, sim, acho que com certeza. Aí a pessoa pode dizer, nossa, mas como você demorou todo esse tempo para estar estudando? Então, é que assim, tem casos e casos. Uhum. Eu tive várias peculiaridades da minha vida pessoal, né, que nem é preciso mencionar, e que nem sempre é 100% dedicada aos estudos, né? Teve momentos que eu parava, tinha outras coisas para se resolver, mas, assim, o fato de eu ter a consultoria sempre me incentivava a continuar, a manter o foco, a buscar, né? Porque às vezes é muito fácil você ouvir, nossa, mas ainda está estudando, como que pode? Mas você tem uma pessoa ali que é um auditor, né? Que são os consultores, que passou pela mesma coisa que você passou muitas vezes, que te entende, porque é muito difícil você entender, né? Um concurseiro, assim, não é tão compreensível muitas vezes e falar assim, não, você vai conseguir, vamos fazer isso. E então eu acho que às vezes também eu me perdi, eu prestei vários concursos fora da área, né? Então, que até às vezes o consultor falou assim, ó, não, é melhor você não fazer. Mas aí eu falava assim, não, vou fazer, porque de repente vai que, né, às vezes na ânsia, no desespero. Então, ele tem vários tipos de orientação, né, com a parte técnica, de analisar se você faz ou não aquela prova, avaliar isso, porque ele já te conhece, tem um conhecimento, a parte de estar conversando, ajuda na parte psicológica, na parte emocional também, em todo o planejamento, pré e pós-edital, acho que dá, porque já é tanta coisa para o concurseiro, né, que só o fato de você ter ali a meta e falar assim, deixa eu cumprir aqui, só baixar, já ajuda bastante. Cida, qual conselho você daria para aqueles que estão começando os estudos agora e para aqueles que já têm uma bagagem, mas ainda não alcançaram a aprovação? Então, assim, para quem está iniciando, acho que é importante manter o foco na área, né? Várias vezes eu fui para outras áreas, prestei TRE, por exemplo, que é completamente fora da área de fiscal, perdi um bom. Se tiver alguma prova que seja assim um pouco mais condizente com a área fiscal, por exemplo, a prova que eu fiz para auditor júnior, né, foi da Liquigás, tinha 90% das matérias, não é uma área fiscal, mas que tinha 90% das matérias parecidas. Então, aí veio a minha aprovação e que foi bacana. Então, sempre está avaliando isso. Se você faz algum cursinho presencial e faz a consultoria para tentar ver o que realmente está dando assim certo para você, porque às vezes
você não consegue cumprir a meta, às vezes atrasa com a meta, e aí fica, é uma autossabotagem mesmo. Então, de repente, deixar um pouco de lado as aulas presenciais, né, porque hoje tem bastante coisas online, e não se preocupar com, assim, com as outras pessoas que passarem em primeiro, em segundo lugar, né? O importante é você passar e manter o foco. Para quem já está há um bom tempo, como eu estava, né? Eu acredito que a sua hora está chegando, né? Acho que o pior já passou, né? Agora, quem já estava assim há 5, 6 anos, né? A tendência de passar é bem maior agora. Às vezes é só uma questão de ajuste mesmo. Não é que não saiba durante esse tempo. Eu acho que é mais questão de, na hora de fazer a prova, às vezes quando eu converso com pessoas que começaram junto comigo, né, é o nervosismo mesmo, é a dificuldade ali na hora de, assim, não ficar ansioso na hora da prova. Uhum. E se dedicar mesmo, manter, né, o esforço, e eu sei que não é fácil mesmo, assim, mas que não existe lenda, não existe, todo mundo passa, uma hora passa, pode ser não ser no concurso de 20 mil, como todos nós sonhamos muitas vezes, mas pode ser no de 5, e que você vai continuar ali estudando, não tem problema, Uhum. né, o importante é você passar, né, e que você pode passar em 1, 2, 3, então é isso, não, né, é não desistir, até porque quem está todo esse tempo, né, não tem plano B, né? Eu, pelo menos, não tinha plano B depois de um certo tempo, né? Então, o plano é esse, o plano é único, passar e vai conseguir. Se eu conseguir, é isso. Bom, Cida, primeiramente, né, eu quero te parabenizar em nome de toda a equipe da LS Concursos pela sua aprovação. Parabéns pela dedicação, pela luta, pela perseverança. Essa sua trajetória nos mostra que vale a pena estudar, vale a pena lutar, vale muito a pena renunciar a tantas coisas, né? Você nos ensina com esse depoimento que você acabou de nos dar que vale a pena, né? Então, assim, jamais devemos desistir. Então, uma hora você luta e uma hora o sonho é alcançado, né? Então, muito obrigada mesmo pela sua entrevista, por ter nos contado toda a sua trajetória. Te agradeço mesmo. E obrigada também por confiar no trabalho da LS Concursos. Eu que agradeço, obrigada a você por essa oportunidade. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, com esse pessoal que continua estudando tanto tempo quanto eu estava estudando. E eu agradeço toda a equipe da LS, né, muito obrigada por tudo, sou super, assim, realmente grata a todos vocês, por sempre ter me apoiado em vários momentos, e eu espero continuar estudando, né, junto também com a, com a LS, e é isso, assim, acho que a gente vai plantando, e uma hora, aos poucos, vai acolher também, de uma forma ou de outra, para alguns vem antes, e para outros vem depois, né? Mas o importante é sempre seguir em frente, acreditar, e que vai dar tudo certo.